Olá, senhores, bora aí para uma questãozinha de gases para nós. Olha só, submete-se um corpo gasoso a transformações diversas. No item a expansão isobárica AB. Na expansão isobárica AB, o gás cede calor, ou seja, a quantidade de calor aqui é negativa. Meninos, olha o que acontece. A transformação isobárica AB é essa aqui de cima, ó, de A para B, certo? Perceba que de A para B está tendo um aumento no volume. O volume está indo de V1 para V2, certo? A transformação trata-se de uma transformação isobárica, porque ele mantém a sua pressão constante, certo? E se o volume aumentou, mas a pressão permanece constante, senhores, significa que a temperatura desse gás também aumenta, né? Então, ao aumentar o volume, é porque o gás sofreu uma expansão. Se ele sofreu uma expansão, é porque ele recebeu energia térmica, ele recebeu calor. E aí esse calor fez com que a temperatura aumentasse e, consequentemente, ele dilatasse, né? Então, a gente percebe que aqui houve um ganho na quantidade de calor. Portanto, essa quantidade de calor seria positiva, maior que zero, né? E não ceder calor, não uma quantidade de calor maior que zero. Por isso que o item A está falso para nós, tudo bem? O item B. Na expansão isotérmica AC. Então, vamos pegar aqui, ó, na expansão isotérmica AC. A expansão isotérmica é essa daqui. Então, ele garante para nós que isso daqui é uma isoterma, certo? Isso significa que a temperatura em A é T, a temperatura em C continua sendo T. Temos a mesma temperatura nos pontos A e C para nós aqui, tudo bem? Não intervém calor. Ó, pera lá, é uma expansão. Se é uma expansão, esse gás teve que, de alguma maneira, receber energia. Não variou a temperatura dele, mas essa energia teve que expandir esse gás, né? Fazer com que ele aumentasse o seu tamanho. Então, aqui, a gente pode ter fornecido, deve ter fornecido calor para esse gás. Falar que não tem calor, a quantidade de calor trocada aqui vale zero. Isso daí está falso para nós também, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Depois nós vamos poder ver melhor isso daqui quando a gente analisar a primeira lei da termodinâmica, certo? E aí nós vamos falar de quantidade de calor, variação de energia interna e trabalho. Mas perceba que teve variação de volume, certo? A pressão diminui, isso significa que a gente teve que dar energia para esse gás de alguma forma. Não variou a temperatura, mas variou o seu volume. Então teve uma troca de calor diferente de zero para nós aqui, beleza? Por isso que o item A, quando ele fala não intervém, né? O item B, perdão, tá falso. O item C. Na expansão adiabática AD. Bom, a expansão adiabática AD é esse carinha aqui, ó. Então, ele tem uma expansão, perceba que o volume está aumentando, certo? E ele fala que nessa expansão adiabática, o gás não realiza trabalho. Meninos, toda vez que há variação de volume, ó, nós temos trabalho realizado sobre o gás ou pelo gás, dependendo se é uma expansão ou uma compressão. Nesse caso aí, é trabalho realizado pelo gás, né? Então, falar que não realiza trabalho, é isso que está errado para nós no item C. Esse gás vai realizar trabalho porque teve variação de volume, beleza? Na D, no resfriamento isométrico AE, o resfriamento isométrico, isovolumétrico ou isocórico, qualquer um desses nomes representa a mesma coisa para nós, tá? De A para E, o gás recebe calor. Então vamos ver, ó. Primeiro, perceba que ele começa com volume V1 e termina no volume V1. Então a gente já não tem realização de trabalho aqui, né? Não teve nem expansão, nem compressão. A pressão do gás diminui. A pressão do gás diminui. Então, teoricamente, nós estamos apertando mais essas partículas, né? Da pressão P1 para... Desculpa. Estamos soltando mais essas partículas, né? Da pressão P1 para a pressão P2, a pressão diminui. Então, esse gás, ele pode se soltar um pouco mais, já que a pressão está diminuindo. Só que, ao mesmo tempo, senhores, percebo que ele sai de um ponto A para um ponto E. Com certeza, a isoterma que passaria aqui pelo ponto E, ó, por estar mais próxima do gráfico, a gente vai ter uma temperatura menor do que a temperatura em A. Então, aqui, ó, nós podemos afirmar que a temperatura no ponto E, com certeza, é menor que a temperatura em A. Então, nós estamos diminuindo a temperatura, certo? E aí a pressão também está diminuindo, significa que essa energia está tendo que ir para algum lugar.
Então, esse gás ele está perdendo calor nesse caso, né? Ele está perdendo energia térmica aí para o meio. Então, quando ele fala que o gás recebe calor, que essa quantidade de calor é positiva, está errado, né? Ele, na verdade, ele cede calor para que tenha uma diminuição na temperatura do gás. Portanto, a alternativa D também está falsa. E a alternativa E, não tem muito o que analisar, ele está querendo dizer que nenhuma das alternativas anteriores estão corretas, então essa é a melhor alternativa para nós. A alternativa E. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até mais.